Acho que toda a gente nesta família que tenho o privilégio onde tenho o privilégio de servir, toda a gente sabe que desportivamente o meu coração é verde. Portanto, e eu sei que por ser apenas desportivamente, isso não é motivo de escândalo para ninguém, nem de qualquer separatismo ou separação. Mas, porquê é que eu estou a dizer isto? É que com os mais recentes e tranquilos êxitos do atual treinador do Sporting, tal de Ruben Amorim, cujo nome é desconhecido, já poucos se lembram do trabalho de Paulo Bento, que treinou o Sporting durante 4 anos, entre 2005 e 2009. E depois treinou também a Seleção Nacional de Portugal, a seleção de todos nós, nos 4 anos seguintes, entre 2010 e 2014. Quem é que se lembra disto? Teve mais sucessos do que insucessos, mas quase ninguém se lembra dos resultados. Do que poucos se esquecem, porém, entre os quais, obviamente, eu me encontro, é da sua palavra-chave repetida vezes sem conta em quase todas as suas conferências de imprensa. E já vejo os sorrisos na sala, é sinal que muita gente se lembra disto. E que chegou até a ser alvo de uma famosa rábula dos gatos fedorentos. E o próprio Paulo Bento chegou a fazer um comercial para uma antiga, conhecida companhia de seguros da nossa praça, cujo nome é... Isso, está bem, como vocês sabem? Tranquilidade. Tranquilidade, isso mesmo. Ora, é disso mesmo que vos quero falar hoje, ok? Não da tranquilidade do trabalho de Paulo Bento, tá? Tranquilos, mas a tranquilidade no trabalho, defendida por um outro Paulo, também Bento, porque Bento quer dizer consagrado, já agora, o apóstolo Paulo. E para texto bíblico base, voltamos agora à segunda epístola de Paulo, não o Bento, mas o apóstolo, também Bento, aos Tessalonicenses. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, onde temos vindo a fazer, a 2 tempos, uma breve abordagem à teologia, ou se quiserem, à ética bíblica do trabalho. No passado domingo, sob o título Haja quem trabalha, ou com o trocadilho bem haja quem trabalha, sublinhamos então 2 palavras-chave: dignidade e santidade, ou seja, a razão bíblica da coisa em si, o trabalho. Hoje, o foco vai para a prática bíblica da coisa, o trabalho, por si. E quero também sublinhar aqui 2 palavras-chave: tranquilidade, obviamente, associada à ideia de responsabilidade. O trabalho é um dom de Deus, e até através dele, o trabalho, que Ele, o Senhor, nos providencia tudo o que verdadeiramente precisamos. O trabalho é um dom de Deus também para que possamos servir ao próximo. Razões suficientes para considerarmos o trabalho ou para realizarmos o nosso trabalho como ao Senhor, independentemente do caráter dos nossos patrões, como Paulo bem esclareceu no capítulo 3 da sua epístola aos Colossenses e no capítulo 6 da sua epístola aos Efésios. Tendo, no domingo passado, compreendido a base moral e ética do trabalho e no trabalho, e depreendido daí a razão da abordagem de Paulo, que Paulo faz neste texto onde estamos a abrir as Bíblias, em 2 Tessalonicenses 3, tendo compreendido uma coisa e depreendido a outra, eu penso que estamos em condições agora de apreender os diferentes elementos, ou se quiserem, ingredientes, que devem compor a nossa motivação para o trabalho e no trabalho. E de alguma maneira percebermos o porquê da preocupação que o apóstolo Paulo revela nas palavras que escreveu àquela igreja. Vamos reler este texto em 2 Tessalonicenses 3, versículos daqui a pouco,
de versículos 6 até 15. E hoje vamos dar especial atenção aos versículos 12 e 13 e vamos fazê-lo tranquilamente. Está bem? Na procura dos ingredientes bíblicos essenciais para uma receita bíblica que nos permita trabalhar tranquilamente. Estamos prontos? Então vamos ler precisamente nesta segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, a partir dos versículos 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem uma Bíblia, certo? Nós não estamos a projetar este texto ainda, na sua totalidade. Mas tem uma Bíblia à mão, em formato de papel ou eletrónico. Abra aí e acompanhe a leitura. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitar. Porque, quando ainda convosco, vos ordenámos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de facto, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem? Caso haja alguém, ou caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o. Nem vos associeis a ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Se conhecemos um bocadinho deste Paulo, dá para perceber por estas suas palavras que ele estava preocupado com uma situação em concreto na igreja. E tendo em conta, meus irmãos, que o que está aqui em causa, como sempre no que respeita à nossa vida em Cristo, o que está aqui em causa é a imagem de Deus, a coisa que preocupava Paulo não era coisa pouca. Aliás, dá para perceber logo pelas suas primeiras palavras neste texto: nós vos ordenamos, irmãos. Com ou sem ordenado, foi-nos ordenado. E é para obedecer. E já agora, Paulo já não era a primeira vez que dava esta ordem. Se recordam, e nós passámos por lá, e vou reler este texto, na primeira epístola escrita a esta mesma igreja, na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e ali entre os versículos 9 e 12, já Paulo havia dito a esta igreja isto. E vamos ler, agora sim, com ajuda na imagem. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva. Porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedónia. Contudo, vos exortamos, irmãos, note bem, vos exortamos a progredir cada vez mais e a diligenciar-vos por viver tranquilamente. Mais uma vez. Cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Como veem, Paulo já tinha escrito isto na primeira epístola. E já na primeira epístola ele faz questão de dizer que já os tinha ensinado neste sentido. Ou seja, durante a sua estadia em Tessalónica, isto já tinha sido ensinado. Quando depois
já está em Corinto, depois de ter passado por Bereia, etc., já está em Corinto, ele volta a escrever isto. E agora, aos que chegamos à segunda epístola, ele reitera a mesma ideia. E, curiosamente, estas palavras que acabámos de ler na primeira epístola, ele escreveu precisamente antes daquele texto conhecidíssimo a respeito da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja. O versículo seguinte a estes que lemos é: não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito do dia de Cristo, o dia em que o Senhor há de surgir nos ares para chamar para si a sua igreja. E não é por acaso, porque a perspectiva desse dia, que é iminente, que pode surgir a qualquer instante, a perspectiva desse dia é fundamental para entendermos esta questão das motivações associadas ao trabalho. Ou seja, o que é que nos move? O que é que nos faz sair da cama e acordar para ir trabalhar? E se Paulo tinha que ser exigente com os irmãos de então, e tinha que ser por causa daquela... Não só por causa de alguns que estavam de braços cruzados porque o Senhor vinha aí e não faziam nada, mas por causa daquela ideia helenista, grega, de que o trabalho era humilhante e por isso é que tinham que ter escravos. Também nós, hoje, não podemos ser menos enfáticos, menos exigentes a respeito desta questão do trabalho, até por causa desta ideia humanista de que o homem precisa de ganhar mais trabalhando menos. E digo isto com dor no coração, pois esta nossa cultura é a ilustração viva dessa mesma filosofia de vida. Quanto mais tempo livre para recriação e ócio reivindicam as pessoas, mais corruptas vão ficando. As duas, ociosidade e corrupção, andam de mãos dadas e de alguma maneira explicam a escalada de uma cultura perversa, imoral e pornográfica já agora. E a cada vez maior falta de vontade para trabalhar é qual casca de banana no caminho, facilitando a queda. Hoje, como sempre, o homem tem uma enorme queda para alimentar os desejos dos olhos e os desejos da carne e a soberba da vida. O pastor John MacArthur, conhecido principalmente pelos muitos livros que tem escrito, no seu comentário a esta parte da epístola, destaca 6 coisas que eu chamo de ingredientes que, como igreja, devemos considerar para contrariarmos esta tendência. Aquilo que ele designa por motivações ou medidas a levar em conta. Com a permissão deste nosso irmão, John MacArthur, e as necessárias adaptações à nossa realidade, eu vou usar essa mesma linha de pensamento para vos ajudar a perceber quais são os elementos que devemos considerar. Não só para lidarmos com quem não trabalha, como Paulo aqui refere, como também para deixarmos de gozar com quem trabalha, como diria o nosso Ricardo Araújo Pereira, mas acima de tudo para nos motivarmos a trabalhar ainda mais produtivamente. Vou chamar-lhe 6 ingredientes indispensáveis para que o trabalho seja um prato bem recebido à nossa mesa de refeição e para ser comido com a motivação certa. E esta analogia da comida no prato não é de John MacArthur, é minha, e vem na mesma linha de pensamento daquela frase-chave que sublinhei domingo passado a propósito, no versículo 11, quem não trabuca, não manduca. Serei breve naqueles ingredientes a que já me referi na exposição do domingo passado e dedicarei especial atenção ao 4º ingrediente, como que vamos ver daqui a pouco, precisamente nos versículos 12 e 13 que sublinhei. O primeiro destes ingredientes que vos quero falar é a exclusão. No versículo 6,
como se lê no versículo 6, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. É uma ordem de comando e enfatizada, nota bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. E é aí, já agora, que devo dizer, é aí que reside a autoridade de Paulo, na pessoa e na obra do Senhor soberano da igreja. De Paulo, como a mim ou de qualquer homem que se prontifique a expor as Escrituras diante da congregação dos santos. É na autoridade das Escrituras que dizemos o que tem que ser dito. Mas é de acordo com essa autoridade que Paulo usa as expressões que usa, não são minhas, são dele. Apartai-vos, mantenham-se à distância, cortem a comunhão com os irmãos que vivem desordenadamente. A tal gente fora de ordem que vos falei semana passada. É a palavra grega ataktos, que literalmente, sabe o que é que significa? Significa literalmente de passo trocado. Desincronizado, desordenado. E aqui neste caso esta ofensa que está aqui, a ofensa que está aqui em causa, que Paulo se refere aqui, já não é a esperança da vinda de Cristo, já é a espreguiça. É uma outra questão. E a preguiça. E é uma ofensa flagrante, tão flagrante como aquele soldado que não consegue marchar em harmonia com o seu pelotão ou companhia. Não sei se já alguma vez viu cenas. Quem foi militar, como eu fui, lembro-me bem destas cenas, aquela malta que não conseguia, aquele pessoal que não conseguia acertar o passo, quando marchando em parada. Basta basta numa companhia de 100 homens, ou um pelotão mais pequeno, basta todos marchando com passo certinho, à ordem de comando, basta um trocar o passo, basta um atactos, e já está. Dá logo nas vistas, dá para perceber, porque está em completa desordem. Ora, é isso que Paulo está aqui a lembrar. Quem assim vive, não vive segundo a tradição ou instrução recebida, diz ele. Convém lembrar o que já antes ele havia dito àquela igreja, na sua primeira epístola, já agora mais uma referência à primeira epístola, no capítulo 4, versículos 10 e seguintes, que acabámos de ler há pouco, e relembro a sua preocupação, a sua exortação para que eles progredissem cada vez mais e diligenciar, quer dizer, fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para viver tranquilamente e cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. E lá está a tal frase, como vos ordenamos. É a terceira vez que Paulo diz isto, portanto, disse-o quando lá esteve, disse-o quando escreveu a primeira epístola e repete-o na segunda epístola. É a terceira vez que o diz, basta, é o grito de Paulo, chega de malandrice. Há que exercer disciplina sobre estas pessoas que não dão ouvidos à sã doutrina. A malandrice e o parasitismo é pecado, gente. É imoralidade, é comportamento inaceitável, é vergonhoso. E daí a palavra apartai-vos. Uma palavra usada também na náutica, referindo-se a manter-se ao largo, a recolher as velas e manter-se ao largo, manter as distâncias. É isto que a palavra significa e é este o primeiro ingrediente que Paulo nos deixa no nosso prato à mesa para sabermos como comer isto, ou seja, como lidar com isto, como tratar do problema. No versículo 7 temos um segundo ingrediente e tem a ver com o exemplo. Quando ele diz, no versículo 7, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portámos desordenadamente entre vós. A que é que Paulo se refere aqui, pergunto? Não dá para especular, porque Paulo é muito claro, é muito direto, é muito terra a terra. A frase seguinte diz, porque jamais comemos pão à custa de outrem.
nem mesmo na igreja, onde o obreiro é digno do seu salário. E estou a repetir palavras suas, se não tem que o fazer agora, mas mais tarde, se quiser conferir, na primeira epístola que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 5, ali nos versículos 17 e 18, Paulo é muito claro sobre isto. Ele diz que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo. Ou seja, se trabalhar mesmo, se estivermos na presença de um boi que trabalha mesmo, porque, além do mais, o trabalho é uma virtude espiritual. Ou seja, se este que vos fala, ou qualquer outro que agora vos serve ou venha a servir, não trabalhar, não merecer o salário que tem, apartai-vos dele. Ponham-no ao largo, ou como o nosso povo diz, ponham-no nos patins. Isto é o que Paulo diz. E diz mais ainda. Uma segunda razão que ele coloca aqui sobre a questão exemplo. A fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, escreveu no versículo 9, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitarmos. Pelo que, meus irmãos, quero aqui cientificar-vos que se vierem dias difíceis, e podem vir aí dias difíceis também, independentemente do povo recentemente nas urnas ter decidido dar continuidade a uma forma de governo que tínhamos, independentemente da nova configuração do Parlamento português, independentemente de tudo isso, que são coisas importantes para acompanharmos, mas não são essenciais para o nosso viver, nem o que se passa em Portugal, nem o que se passa na Europa, o que se passa nos Estados Unidos, que afeta todo o Ocidente ou o mundo inteiro, seja lá o que for, nós, irmãos, não estamos condicionados pelas decisões que a Reserva Federal Americana, ou que o Banco Central Europeu, ou que o Parlamento Português, ou seja lá o que for, as decisões que venham a tomar. Mas já há sinais que vêm aí dias difíceis, a inflação e outras coisas. Poderão vir dias complicados. Já vivemos dias complicados antes, podemos voltar a vivê-los. Mas eu quero que os irmãos saibam que, sejam quais forem as dificuldades, se vierem dias difíceis e até o meu próprio salário se tornar um peso para vós, enquanto tiver vida e saúde, trabalharei com as minhas próprias mãos no que for possível. Porque eu não estou aqui por causa, digo eu, como qualquer um que serve a igreja e o Senhor. Não estou aqui por causa do meu salário. Não foi assim. Alguns nem se lembram, a não ser alguns que estão ainda aqui, graças a Deus, que se lembram anos atrás, bastantes anos atrás, ainda no final do século passado, aqui nesta mesma igreja, quando eu ainda era jovem, quando ainda tínhamos 4 filhos para criar e não havia dinheiro suficiente na tesouraria da igreja. E temos presente na sala um irmão que era tesoureiro nessa época, que o confirmará. Continuei a trabalhar e o Senhor com nada faltou. Louvado seja por isso. Entende o que eu estou a dizer aqui? É uma questão de exemplo, é uma preocupação. Não, como ele diz, não é que o obreiro não é digno do seu salário, claro que é. E de dobrados honorários, se porventura preside bem e se afadiga no ensino. A questão, não há nenhuma dúvida sobre a posição de Paulo, que ele escreveu aqui, como escreveu a Timóteo, como escreveu aos Coríntios, deixando claro de muitas maneiras. E aos Gálatas também, no capítulo 6. Mas o que ele está a dizer aqui é: fizemos isto por uma questão de exemplo, para que nos possais imitar. Portanto, este é o segundo ingrediente que Paulo coloca aqui sobre a mesa, nesta receita sua, para sabermos como lidar com as questões do trabalho. A primeira, a questão da exclusão, de afastar aqueles que são problemáticos nesta área. E depois, a questão de exemplo. Há um terceiro ingrediente no versículo 10 que MacArthur designou por sobrevivência.
Conheces a história do burro do espanhol? Nunca ouviram essa história. Para aqueles que estão menos familiarizados com essa história, deixe-me contar. Achando que o trabalho do seu burro lhe podia dar mais lucro se o burro comesse menos, o dono decidiu desabituar o animal de comer, diminuindo gradualmente a sua ração. E tudo parecia estar a correr bem. Só que quando, finalmente, o burro já estava habituado a não comer, finou-se. É como quem diz, morreu. O termo sobrevivência faz, pois, algum sentido no pensamento de Paulo e na forma como MacArthur se expressou aqui. Porque se está escrito, e está escrito, se alguém não quer trabalhar, não coma, e sabendo que se não comer, como o burro do espanhol, morrerá, e como nós não somos burros, então se aplica o que está escrito em Provérbios 16, 26, onde diz: a fome do trabalhador o faz trabalhar. Tal como o sábio Salomão, também a sabedoria do povão atesta. Nós não comemos para trabalhar, mas trabalhamos para comer. Há que sobreviver. Há que sobreviver. Chega neste ponto, neste terceiro ingrediente. Passemos ao quarto, onde eu preciso demorar um pouco mais de tempo. A questão da harmonia. A questão da harmonia. E digo, ficar mais tempo para... Estamos a falar de um prato, de uma refeição, para saborear melhor. Diz ele no versículo, escreveu ele no versículo 11... Pois de facto estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. De acordo com este versículo, a alternativa a não trabalhar é complicar. Quem não trabalha complica. É uma fonte de problema. Paulo diz, estamos informados. Nós não sabemos quem é que informou Paulo. Também não precisamos saber. Sabemos que passava muita gente por aquela cidade, é uma cidade comercial muito intensa. Não sabemos quem foi informou, mas pouco interessa quem, interessa muito mais o quê. E ficaram a saber que ali, Paulo e Timóteo e Silas, os três que subscrevem esta carta, ficaram a saber que ali na igreja em Tessalónica havia gente dada à ociosidade. Não trabalhando, tornaram-se profissionais do IVA. Consegui a vossa atenção, não estou a falar do imposto sobre o valor acrescentado. Estou a falar do IVA, intromissão na vida alheia. Lembra o IVA? Intromissão. Tornaram-se profissionais do IVA, intromissão na vida alheia. Sem nada para fazer, senão arranjar problemas. Interessante a palavra usada por Paulo no original, a palavra grega, portanto, que é uma palavra muito grande e complicada, que é até difícil dizer, mas a palavra tem um prefixo, e a parte inicial da palavra tem o prefixo peri, que é como na nossa palavra periferia, portanto, que anda à volta de... E tem também a palavra erga, que é relativo à energia. E com a palavra que Paulo usa aqui, basicamente, tudo somado, o que ele está a dizer é que andam por aí a desperdiçar energia por todo o lado, fazendo coisa nenhuma. É isso que Paulo está a dizer com esta palavra que usa, esta palavra desordenadamente. Aliás, a palavra se intrometem na vida alheia. Regra já as pessoas que andam a meter o nariz onde não são chamados, acabam mais tarde ou mais cedo por esmurrar o nariz onde não devem. É dos livros. Não vale a pena cansarmos muito a cabeça com isso. São metidiços, são mexeriqueiros. E Paulo usa a mesma terminologia também no capítulo 5 da primeira epístola, no versículo 13, a propósito no versículo 13 do capítulo 5 da primeira epístola a Timóteo, assim é que é,
uma epístola que já lemos há bocado, um versículo que já lemos há bocado, no mesmo texto em que ele diz que digno é o obreiro do seu salário, ele também diz, se refere a algumas mulheres ainda jovens, que havia por lá, que em vez de trabalharem na sua própria casa, andavam de casa em casa. E Paulo diz, não somente ociosas, a palavra é dele, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. São palavras de Paulo. Em vez de trabalhar na sua própria casa, andavam de casa em casa, causando esta situação toda. Paulo considera isso inaceitável e, ouça bem, porque essa é a razão de ser deste quarto ingrediente, não só Paulo considera isso inaceitável, mas considera como destruidor da harmonia do corpo. Porque perturba, produz divisão, causa discórdia. E daí as suas palavras no versículo 12, a elas, diz ele no versículo 12, a elas, ou seja, às pessoas malandras e parasitas que havia na igreja, a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. O melhor para não se meterem em negócio alheio é ter o seu próprio negócio. Se tiver que trabalhar para ganhar a sua vida, deixará de se meter na vida dos outros. A sabedoria popular sabe isso muito bem. É dos livros da vida, digamos assim. As pessoas precisam de espaço. Há que deixar as pessoas em paz. Há que trabalhar para comer o seu próprio pão e não o pão dos outros. Escreve Paulo. Dá para entender? É que a unidade do corpo pode ser fortemente afetada por isso. É preciso parar de andar por aí, às voltas. Há que estabelecer-se e pôr ordem na vida. Há que trabalhar. Paulo diz nas duas epístolas. Este Paulo, apóstolo, não o Bento. Este Paulo diz, há que trabalhar tranquilamente. Esta expressão indica a presença de uma paz interior e também enfatiza a qualidade de uma mente tranquila e focada naquilo que tem de fazer, o seu trabalho. E trabalhar bem, procurar a excelência nisso que faz. É precisamente isto, esta ideia de trabalhar tranquilamente, gente, é precisamente o oposto ao frenesim, à inquietação, à impaciência que se vê em tantas pessoas, infelizmente, à nossa volta. Nem a iminência da vinda do Senhor pode servir de desculpa. Até porque pode ainda demorar muito tempo. São palavras parecidas, mas são muito diferentes. Iminência é muito diferente de imediata. Não é a mesma coisa. Há que pôr os olhos em Cristo? Sim. Há que buscar e pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive? Sim. Mas Jesus mesmo disse, este mesmo Jesus disse, há que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Há tempo para ler e orar? Há. Ou devia haver. Como há tempo para trabalhar e transpirar, como deve haver. Se tiver curiosidade depois em casa, releia o capítulo 3 do livro de Eclesiastes, onde relembra apenas alguns versículos ali, o primeiro versículo e mais adiante, quando o sábio diz, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E mais adiante ele diz, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também sei que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Quer mais clareza do que isto? Comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho e não do trabalho dos outros. Que é isso que Paulo está aqui a tentar explicar. Alguns acham, não sei se já conheceram alguém assim, alguns acham que o trabalho é o nosso campo de evangelização por excelência. Pode ser. Pode ser, porque passamos ali muito
do nosso tempo. Mas eu considero que o nosso lugar de trabalho é primordialmente, principalmente, a plataforma ideal para o nosso testemunho de Cristo começar a ganhar credibilidade necessária que poderá levar alguém a se aproximar de nós para saber a razão da esperança que há em nós. É isso que o nosso lugar de trabalho tem que ser. Não um lugar onde eu prego o Evangelho necessariamente, e pode acontecer, se Deus der a oportunidade para isso, mas tem que olhar para o meu trabalho como primordialmente aquela plataforma ideal para o nosso testemunho de Cristo começar a ganhar crédito. E as pessoas queiram saber a razão da nossa fé. Eu sei que, porque se a pessoa quiser saber a razão da sua fé por causa do seu testemunho no trabalho, então aí sim terá a oportunidade de partilhar a sua fé, de expor o Evangelho a essa pessoa. Que a pessoa quer saber, por isso é que perguntou. O que é que esse cara tem que eu não tenho? Eu sei que isto pode não soar assim tão espiritual, também. Mas a razão por estar no seu lugar de trabalho não é para evangelização. Está no seu lugar de trabalho porque Deus te deu o trabalho para trabalhares, porque essa é a vontade de Deus, que trabalhes. É na nossa obediência ao Senhor que Ele é glorificado. E isso terá efeito nos de fora, com o nosso testemunho. E nos de dentro também, nos chamados domésticos da fé. Sabe porquê? Porque promove a unidade da igreja. Que, por sua vez, terá efeitos no testemunho coletivo, nos de fora. Dá para entender? Aquietai-vos. E sabei que o Senhor é Deus. Apartai-vos dos que não trabalham. Aquietai-vos e ide trabalhar. Essa história de trabalhar agora muito para ganhar o suficiente para daqui a alguns anos, esperando ainda jovem, poder deixar de trabalhar, gozando dos rendimentos acumulados. Já ouviu isto em alguém? Eu já. Essa história, para além de uma tolice, lembra-se das palavras do Senhor Jesus Cristo em Lucas, quando disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Portanto, essa ideia, essa filosofia de vida, essa intenção de vida, esse estilo de vida, para além de ser uma tolice, é uma heresia. Há que ser produtivo sempre. Para quê? Para que o teu sustento e da tua casa não seja peso para ninguém. E possa até ser alívio para outrem. Depois de se dirigir aos maus da fita, no versículo 12, quando ele diz a elas, a essas pessoas, Paulo deixa também uma palavra aos demais na igreja, os bons da fita. Está lá no versículo 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. A razão parece-me óbvia. Primeiro, porque ele sabia que as pessoas estavam cansadas de aturar malandros. Daquele pessoal que não trabalhava, simplesmente porque não. Porque não. Não é porque não podia. É porque não. Estavam fartos de os aturar. Porque essas pessoas são perigosas. Sabe porquê? Porque sugam, é isso que quer dizer parasitar, sugam os recursos das pessoas, dos irmãos, impedindo a igreja de dar atenção àqueles que verdadeiramente precisam. E em segundo lugar, porque sabia que era a vontade de Deus ajudar os pobres. Eles conheciam bem o que as Escrituras diziam e dizem a esse respeito. Salmos sem fim, provérbios sem fim, os profetas como Isaías e Miqueias, que ainda não há muito tempo lembramos. Lembram-se de ter referido a propósito da ideia de termos escolhemos aquele tema para o último retiro que tivemos no outono passado, aquele versículo que chamou a minha atenção em Atos 20, 35, precisamente nas instruções, no final das instruções de Paulo aos líderes da igreja: tenho-vos mostrado, escreveu Paulo, em tudo, que
trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Não vos canseis de fazer o bem. Sempre teremos pessoas que gostariam de trabalhar e não podem. Está bem? Não estou a dizer que não há pessoas assim, seja por falta de oportunidade, seja por incapacidade. Sempre haverá gente com necessidades profundas ou no limiar da pobreza, sejam viúvas, órfãos, mães solteiras, enfermos, incapacitados. Sempre os temos. Na nossa igreja existem estas pessoas. E não nos podemos permitir, não nos podemos dar ao luxo de permitir que aqueles mandariões e parasitas nos levem à exaustão, sugando-nos aquilo que devíamos estar a canalizar para aqueles que verdadeiramente precisam. Não podemos deixar que essa gente nos faça perder a visão e a compaixão por aqueles que realmente precisam de ajuda. Não nos cansemos de fazer o bem. Tal como tantas vezes somos ávidos para comer, precisamos ser ávidos para ajudar os que não têm de comer. Porque isso é nobre e honroso. E assim fazendo estaremos em harmonia, preservando a unidade do corpo, que é essencial ao testemunho. Irmãos, para rapidamente chegar ao fim, apenas quase em flash, enunciar o quinto ingrediente, que é vergonha, a palavra vergonha. Depois de exclusão, exemplo, sobrevivência e harmonia. O quinto ingrediente aqui é a vergonha. Versículo 14. É forte. É um ingrediente, nas palavras de MacArthur, forte, digo eu. Diz Paulo: caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Paulo retoma aqui a questão da exclusão, já referida no versículo 6. Há que isolar a pessoa, esse tipo de pessoas, para que se sinta envergonhada. É o que Paulo diz aqui na palavra de Deus. Ou seja, se não trabalhar é uma vergonha, então quem não trabalha deve ser envergonhado. Como se diz em inglês, shame on you. Tem vergonha. E finalmente o último ingrediente, amor. E está no versículo 15, não está explícito com esta palavra, mas não consigo perceber outra palavra aqui. Diz ele no versículo 15: todavia não o consideres por inimigo, mas adverti-o como irmão. E há que lembrar que esse tal malandro e parasita é um irmão. É disso que estamos a falar. Pelo que não deve ser considerado como um inimigo de Deus. Porque não é. Nem pode ser considerado como um inimigo da igreja. Porque não é. Simplesmente há que admoestá-lo ou admoestá-la. E alertá-lo ou alertá-la como irmão ou irmã. Aliás, Provérbios também tem um bom versículo aqui, no capítulo 27, versículo 6, que diz: leais são as feridas feitas pelo que ama. Se pertence a Cristo, mesmo malandro ou parasita, é precioso. Porque nele Cristo habita. É templo do Espírito Santo. Há que tratá-lo como irmão, a quem se ama. Meus irmãos, se havia na tua vida, tu que me ouves, algum déficit de motivação para o trabalho, se faltava algum ingrediente na tua receita para o trabalho, espero que pela palavra de Deus, destes 2 últimos domingos, isso tenha sido dissipado. Trabalhar é uma virtude. Temos a responsabilidade de trabalhar. Trabalhar é um privilégio, gente. É um privilégio. É um privilégio disponibilizarmos os nossos talentos e competências para servir a Deus e ao próximo, replicando a imagem de Deus e para a sua glória. Nós não sabemos o que esta terra tem para nos dar. Ainda. Mas sabemos que temos de buscar a excelência em tudo o que fazemos. Por isso, digo eu,
É mister que a mão de obra de qualquer trabalhador cristão seja procurada e considerada entre as melhores. É assim que tem que ser. Já agora uma nota de rodapé, também não está no esboço sequer, mas uma nota de rodapé sobre a reforma. Estou a falar a aposentação. No reino de Deus não há aposentação. Se não houver mais nada para fazer naquele que foi ou tem sido a nossa atividade profissional, o reino de Deus é maior do que isso. Há ainda muito para fazer pelo Senhor. Seja o que for, terá que ser feito com o mesmo zelo e a mesma paixão, como se estivéssemos no início da nossa carreira profissional. Enquanto o Senhor nos der força e oportunidade, que é como quem diz saúde e capacidade, temos de nos manter tão próximos do trabalho quanto Ele permitir. Lembre-se que tal como o Pai Celestial, Jesus trabalha até agora. Ora nós, pergunto eu, teremos maior bênção na vida do que fazer parte da sua equipa de trabalho, na sua seara, nestes campos que estão brancos para a ceifa? Concluo dizendo o seguinte: no nosso mundo ocidental, a ética do trabalho está em vias de extinção. Tamanha a erosão a que tem sido sujeita por muitas filosofias deste mundo. Mas a ética do trabalho, a ética bíblica do trabalho, mantém-se inalterável. Nós fomos salvos para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando saímos para o trabalho, gente, é por chamada de Deus. Lembre-se disso. Deus nos tem dado a oportunidade e a capacidade para trabalharmos para a sua glória. Quero deixar-vos uma frase final para guardar na nossa mente. É que a nossa mente anda sempre muito ocupada. Se não a ocuparmos a fazer o bem, acabará por fazer o mal. Não há volta a dar. Nos minutos que se seguem, breves, nós vamos lembrar o que Cristo fez por nós, aquilo que nós chamamos a ceia do Senhor. E esta questão da harmonia que sublinhei nesta mensagem, neste sermão de hoje, é particularmente especial lembrá-la nesta conjuntura. Porque, parafraseando aquele velho lema que todos conhecem muito bem, um por todos e todos por um, tal como temos um Deus que trabalha por todos e a todos une em um só corpo, assim também espera que todos trabalhemos para preservar a unidade desse um corpo.